Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje no 12º capítulo deste livro. E esse 12º capítulo se chama Missão de Amor. É um capítulo belíssimo. Eu li e reli porque ele nos traz lições muito importantes. Para você que está seguindo a gente, está acompanhando as nossas leituras, leia o livro, porque o livro é fantástico. Ele traz lições maravilhosas, lições de amor, lições da humildade, lições da importância, da perseverança, da gente continuar no serviço do bem. E aí acontece que depois de toda aquela situação, que a Margarida foi levada ao médico e que o médico, um médium, que poderia lhe dar um tratamento contra a obsessão, ele então, por não ter uma conduta moral e não ser tão bem assessorado, acabou sendo manipulado por um espírito a pedido de Saldanha. Então, a ida não deu certo, o Gúbio ficou muito triste, muito chateado, porque a Margarida é uma pessoa, é sua filha querida, uma pessoa muito, muito cara da sua afeição. Então, quando o Saldanha manifesta o seu interesse em visitar o seu filho, o Jorge, que estava preso, então o Gúbio, num primeiro momento, ele já pede para ir junto com o Jorge, para acompanhá-lo, se ele poderia acompanhá-lo. Então, para espanto de André e de Eloy, então eles vão todos até o local aonde o Jorge, filho do Saldanha, ele que era a causa do processo obsessivo em que o Saldanha estava realizando em relação a Margarida. Então, o Saldanha, que era o mandante, que ele que comandava todos aqueles espíritos, aqueles 60 espíritos que estavam obsediando a Margarida, o desejo de vingança dele não se relacionava diretamente à Margarida, mas sim ao seu esposo, que era um juiz e que havia condenado seu filho de forma injusta a uma prisão. Ele não era... Ele foi injustamente condenado porque ele não tinha sido a pessoa que havia praticado o crime. Então, esse era. Então, como ele não conseguia atingir diretamente o juiz, ele passou, então, a obsediar Margarida, aí amando de Gregório. Então, vejam que toda a trama é envolvida. E aí, quando o Saldanha chega e o Gúbio vê o estado em que estava o Jorge, numa prisão horrível, fétida, envolvida de espíritos das mais diversas situações, alguns em formas animalescas, em verdadeiros processos obsessivos, e Jorge deitado no chão, sem qualquer expressão, e junto dele estavam coladas a sua mãe e a sua irmã. Então, o Saldanha coloca Gúbio ao par da situação, que Jorge havia sido, então, condenado a uma sentença injusta, porque livraram o verdadeiro autor de um crime e condenaram o Jorge, porque era uma pessoa pobre, ele mal conseguia sobreviver, né, fazia alguns bicos, então ele foi a válvula de escape e foi condenado. E nessa injusta condenação, a sua esposa havia ficado em situação muito difícil, numa situação financeira que já não era boa, muito difícil. E ela tinha uma filhinha, e ela não conseguiu vivenciar aquela situação, e ela se suicidou. A sua mãe ficou solitária, porque o Saldanha era o esposo dela. Ela ficou solitária, sem o filho, que era a única pessoa que trabalhava, e ela acabou indo para as ruas e morreu nas ruas em situação muito precária. Então, ambas enlaçadas
a Jorge em verdadeiro processo obsessivo. Aquele amor, o amor, não o verdadeiro amor, mas aquele amor de possessão. Então, ambas se ligaram a Jorge de uma forma muito prejudicial a ele e o local onde ele estava. Então, toda essa situação vivenciada. E André, ao verificar a situação de Jorge, ele se dá conta de que a situação de Jorge, o processo obsessivo, era muito pior do que a situação de Margarida. Porque o Jorge, ele estava num local terrível, ele estava injustamente preso e ele estava enliado, e até o André coloca a situação como o bicho da seda, quando ele fica envolto ali no seu casulo. Então, o processo ali de ligação psíquica era tão grande entre o Jorge, a sua mãe e a sua esposa, que era tal qual fosse um casulo e o processo do bicho da seda. Então, é tão interessante. E aí, ambos estavam em verdadeiros processos de demência. Então, essas mulheres estavam agarradas ao Jorge, ao círculo vital que lhe era próprio. A mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos, jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas, quase como houvesse atravessado o violento acesso de dor. Irene, a suicida. Irene era a esposa de Jorge e a genitora enlaçada ao enfermo, ela que se chamava Jurema. Ambas estavam nesse processo. E até o André coloca: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Vejam essa lição, a importância da resiliência, da perseverança, da fé e da coragem de enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Hoje, no momento em que vivenciamos a pandemia, no momento de tantas dificuldades, entramos agora, o dia 1º de setembro, combate ao suicídio. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos desistir da vida, mas a vida é uma dádiva de Deus. Então, a pobre da esposa do Jorge, frágil, sem coragem, se suicidou. E ela prejudicou ainda mais a situação, porque ela deixou a sua filha sozinha. Também estava na casa do juiz, ela foi acolhida, trabalhava na casa do juiz, mas estava numa situação também muito delicada. Então, o suicídio não vai terminar os nossos problemas, ele vai sim aumentar. Então, tenhamos fé, tenhamos coragem, força, perseverança e resiliência para prosseguir com as dificuldades e apesar das dificuldades, porque tudo isso vai passar. Como uma grande tempestade, virá um novo amanhecer, um novo dia, uma nova era. E então, as nossas irmãs não conseguiam, naquele momento, ultrapassar o pesadelo e o sofrimento, causando mais sofrimento em Jorge, ligadas, totalmente conectadas. E então, neste momento, o Gúbio se ajoelha ao chão, pega as duas mulheres no colo, embala as duas e juntamente com Jorge, e ele pergunta para Saldanha se ele poderia fazer uma oração. Então, Saldanha, sim, tudo bem, você faz prece, pode fazer, porque o Saldanha estava desesperado. Ele havia dito para Gúbio que ele não tinha condições de resolver aquele problema. Ele via o seu filho em desespero, mas ele não conseguia solucionar aquele problema. E então, o Gúbio faz uma grande prece sentida com seu coração, ele pede a Deus. É belíssima a oração no livro.
Interessante que, como a gente disse nos capítulos anteriores, o Gúbio, ele estava disfarçado, então ele não estava se apresentando como ele realmente era, um espírito do escol, um espírito de luz. Então ele estava camuflado para que ele pudesse então acompanhar o Saldanha e toda a sua equipe, aqueles espíritos sofredores das trevas. Então, no momento em que o Gúbio começa a fazer aquela prece de oração, de coração tão sentida, ele se transforma e a sua luz aparece, o seu coração como se saísse uma luz imensa, transborda do seu perispírito, envolve aqueles seres. Aquela oração, como a oração, é uma bênção. E no momento em que aquela oração os envolve, ele consegue desconectar as duas do Jorge. E aí o Jorge, meio que semiconsciente, ele se levanta e ele fala: Jorge, levanta-te. E ele se levanta e ele deita, então, num catre. E o Saldanha fica agradecido como se fosse uma criança que recebe aquele prêmio. Ele fica tão feliz. Aí o Gúbio fala para ele: Saldanha, as duas vão acordar, nós temos que atendê-las. Então, acontece um diálogo belíssimo, onde, primeiro, a sua nora, a suicida, ela fica muito brava. Você não se vingou. Olha o que aconteceu com o seu filho. Você precisa se vingar dele, dessa situação. E ela é acolhida, assim como a mãe de Jorge. Ambas, né, são acolhidas pela amorosidade, pela conversa, pelo diálogo que o Gúbio tem com as duas, fazendo com que elas entendam que elas já não pertencem mais à vida terrena, que a esposa de Jorge já havia passado para um outro plano, então ela não estava mais obrigada, e nem ele a ela, aos deveres matrimoniais, porque ela tinha passado por uma outra esfera. Né? E aí aqui no livro o André até fala: a interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, né? Então tal foi a força da sua prece, da sua oração, né? Do seu poder de amorosidade, porque o maior poder que o Gúbio poderia ter era a amorosidade, a sua prece sentida, mesmo sabendo que o Saldanha era o algoz, era aquele que estava obsediando a sua filha, a Margarida. Ele não se deixou levar. O sentimento que o levou a acolher foi o amor. E foi através do amor que ele conseguiu essa façanha. Então, o nosso orientador, ele segurou as duas, né, com mãos muito fortes, e ele fala, né, para a mulher, elas percebem que morreram, né, e uma delas até fala: porque Deus, onde estava Deus que não socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu o nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas, a ponto de esquecerem tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia de bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. E aí ele fala, né, para as duas, ele coloca para Irene: Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supõe estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abrigam os corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deve traduzir-se através da cólera? Então, Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se o reconhecimento e extravasar-lhe a alma. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para
o alto. É uma lição belíssima. Que Jesus nos abençoe. Leiam a obra, porque vale a pena. Até a próxima.